Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento A Semana Arte dos Terrários. Eu me chamo Edu, fundador do Estúdio Terrário e criador do método Terrários de Sucesso. E nessa semana eu vou te ensinar os primeiros passos para fazer lindos terrários, seja por hobby, terapia ou até uma renda extra. Você já imaginou aprender algo relaxante, prazeroso, lindo, que você pode fazer aí na sua casa e te deixar mais relaxados? As pessoas reconhecerem o que você faz com as próprias mãos e achar tão lindo e acabar querer comprando ele? Isso pode parecer muito bom para ser verdade, né? Mas se isso não tivesse acontecido comigo e com os meus alunos, eu também não acreditaria. Dá só uma olhada no que a minha aluna Fernanda Durso, ela é veterinária aqui em São Paulo, fala sobre como ela se sente fazendo os terrários. Eu me chamo Fernanda, sou veterinária, tenho 50 anos, tenho um companheiro, moro em casa com dois gatinhos e tenho uma clínica veterinária, trabalho na clínica veterinária e sempre gostei de terrário, ganhei alguns, trabalho bastante e faço meus exercícios físicos, minha atividade, mas eu senti assim até uma tristeza, assim, uma coisa meio monótona. E quando comecei a fazer, às vezes queria vir para casa para começar a fazer, para pensar. Sinto mais alegre e sinto assim, porque o que aconteceu assim, eu comecei a fazer, eu tenho, Edu, alguma coisa assim, não tenho uma. Eu nunca acho que eu faço as coisas tão bem feitas. Tem uma coisa assim de, sabe, não sou aquela. Embora eu seja leonina, não tem aquela coisa assim, olha que lindo que eu fiz. Sempre tem uma coisa assim, ah. E aí o Ricardo começou a elogiar, e aí eu fui lá para Araraquara e aí comecei a fazer com a mãe do Ri, porque ela já é uma senhora. E ela começou a elogiar, e eu comecei a receber muitos elogios. Eu falei, nossa, olha, acho que tá saindo. Então, acho que isso também me colocou num patamar assim de você consegue, você pode, é um dom, vai fazendo. Então, além da coisa. Que no dia, às vezes eu passo sábado e domingo aqui em casa fazendo. Isso me alimenta de um jeito, não, assim, maravilhoso. Começo a fazer, então, além de me sentir mais alimentada, mais feliz, eu acho que esse processo criativo que vem e eu consigo jorrar, tem me feito muito bem assim internamente. Então, também teve essa mudança. Que coisa, na minha profissão tem algumas partes muito lúdicas, chega um filhotinho, você conhece, mas tem momentos muito duros, né? Momentos de dar um diagnóstico, de dar. E aí, isso mexe comigo até hoje, eutanasiar um bichinho. E aí, o terrário não, o terrário ele traz alegria, né? Então é um outro. Eu trabalho com um lado muito duro, e isso aí não, a pessoa, as pessoas choram, elas se encantam, ela gosta. Então também é uma coisa que você vai para um outro lado, né? Não um lado, às vezes, de uma notícia ruim, de uma tristeza. Então, isso também alimenta. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu acho que essa coisa da pessoa gostar e coisa é uma coisa. Eu estou fazendo algo que é bom, de fato, assim. Não que eu não faça na minha profissão, mas às vezes a notícia não é boa. Eu sempre achava que mesmo na veterinária, que eu precisava fazer mais, sabe? É uma coisa de autoestima mesmo, assim. Acho que até da criação, como você falou, do feminino, né? Uma mulher de leão é diferente de um homem. E aí, dos terrários, eu sinto que me fortaleceu, sabe? Olha, todo mundo gostando, então realmente eu faço bem, né? Então isso também fortaleceu algo interno, assim. Isso dá uma alegria, né? Porque te nutre. Do e-commerce, a gente tinha uma loja bem grande, né? Com a pandemia, o e-commerce foi diminuindo, a gente perde coisa lá. Daí a gente já tirou um monte de produto, e agora a gente encheu de plantas, porque eu não gosto de prateleira vazia, dá um baixo astral, né? E aí Sim. enchi de planta, assim, que é mais clínica mesmo. E aí os terrários ficam lá. E fica bonito. Eu aí, um dia o Ricardo falou assim: vamos fazer um monte e deixar lá, né? E é tão gostoso fazer que eu fiz, então eu deixo lá um monte, 15 mil, em torno de 15 mil, desde que começou. Você viu que legal como ela se sente fazendo os próprios terrários? E quanto ela já conseguiu faturar vendendo o terrário como renda extra? E o meu aluno Cleomar lá de Minas Gerais, que quando faz terrários, nem vê o tempo passar. Gente, para ter noção, eu já entrei pro meu estúdio, que é um quarto que eu fiz na minha casa, 8 horas da manhã. Eu fui me ligar que era 7 horas da noite, quando eu olhei no relógio, de tão envolvido que eu estava ali, de tão gostoso que é.
de tão bem que me faz, entendeu? Então não pense outra coisa. E minha aluna Lirian, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, ela é psicóloga, casada, tem filhos e ainda arruma tempo para fazer os próprios terrários. Lirian Patrício, sou mãe. Sim, eu tenho um cachorro, papagaio e periquito. Tenho 2 inquilinos, um que vai fazer 18 anos e outro 17. Sou casada, sou formada em psicologia, atuo na área da psicologia clínica. Além disso, também sou servidora pública, mas na área do serviço público eu não sou psicóloga, eu sou da área da segurança pública. E também sou instrutora de um curso profissionalizante. Trabalho com jovens e adultos. E na horas vagas, eu também sou palestrante. Ainda faço terrários porque é minha terapia. Em novembro, dezembro, comecei a fazer uns terrários para presentear. E aí foi indo, uma pessoa pediu, um amigo pediu, que outro pediu, que outro pediu. E hoje já vendi para outras pessoas que não fazem parte do meu círculo de amizade. Alguns vieram por conta disso, mas outros não. Simplesmente pediram, viram lá meu trabalho no Instagram, ou alguém pediu, viu, gostou. Não é algo que eu venho me dedicado 100%. Não chega a ser nenhuma segunda atividade. É uma atividade, assim, que chega a ser a 5ª atividade. Preto e branco. Vida preto e branco. É igual aqueles filmes que passam preto e branco, que você já sabe, tudo previsível. Hoje eu vou acordar, vou levantar, tem que fazer o quê? Lavar roupa, tem que fazer comida. Hoje não. Hoje eu vou levantar, vou fazer minhas coisas, porque sábado eu vou tirar o meu sábado, ou eu vou tirar minha sexta-feira, porque eu sou plantonista, eu vou tirar minha sexta-feira e eu vou fazer um terrário. Então, assim, é como se os terrários fossem minha motivação diária. Você entende? É como as mulheres, tem mulher que fala assim, no sábado eu vou tirar para ir pro salão. Eu não, no sábado eu vou tirar para fazer meus terrários. Fazendo uma analogia meio programada. Era trabalho, casa. E quando, até mesmo minha hora do lazer, era sempre voltada aos inquilinos ou família, mas nunca era algo assim, eu quero viajar para o lugar X. Não, eu tinha que viajar para um lugar já pensando. Mas agora, depois fazendo o curso, né, presencial e tanto o curso online, eu comecei a ver e falei assim, não, eu posso ter tudo isso através dos terrários. Os terrários me levaram, apesar de tem muita gente que chama de mini mundo, mas eles me levaram para outro universo. É um universo no qual eu posso ser isso tudo, eu posso ser mãe, esposa, profissional, mas eu também posso ser eu, Lirian. Eu posso ter minha identidade, de chegar e falar, eu gosto disso, eu quero isso. Eu não quero fazer nada hoje, como eu cansei de fazer. Pegar um dia, um domingo, e falar assim, não, o almoço está pronto, e sentar e fazer meus terrários. Produzir 3, 4 terrários ali. Nada aquela coisa corrida, com horário. Porque não. Fazer tudo de forma. Então, os terrários, primeiro, que terrário é energia. A gente está lidando com planta. Entre mês de abril e maio, por conta das postagens, por conta do desafio, eu vendi uns quase 3 mil reais de terrário. Não vendi por causa do Dia das Mães. Mas eu vendi por conta das postagens diárias. Teve o da Branca de Neve e da Bruxa Má. Teve Nossa Senhora Aparecida, acho que saíram uns 3 ou 4. Que até deixo miniatura aqui de Nossa Senhora Aparecida. Devo ter vendido quase uns 3 mil reais. Achei que eu não ia vender, não. Achei que ia ficar presenteando. Ia tacar terrário em todo quanto é... Aniversário de Maria, terrário. Aniversário de João, terrário. Gente, sério, a minha intenção era presentear. E aí, eu falei, vou presentear fulano, vou presentear. Agora não tenho vontade de presentear ninguém, não. Quem quiser que compre.
Agora que você viu que é possível aprender a fazer terrários por hobby, terapia e ainda fazer uma renda extra, você deve estar muito querendo saber como você também pode trilhar esse caminho com os meus alunos que eu acabei de te mostrar. E o primeiro passo que você precisa saber é de onde surgiu o meu método Terrários de Sucesso. Esse método que os meus alunos aprendem comigo, aplicam e têm esses resultados. As pessoas hoje me conhecem como Edu. Eu me chamo Eduardo Santana, tenho 39 anos, sou leonino, lá de Floripa, mas moro aqui em São Paulo fazem 4 anos. Lá em Floripa, eu fiz arquitetura e urbanismo, fiz design de interiores e empreendo fazem aí 16 anos. Nós tínhamos uma hamburgueria lá em Floripa. Gente, vocês vão me ouvir muito falar nós aqui, tá? É que eu e o Will temos uma história de vida juntos, vai fazer aí 13 anos. E lá em Floripa, a gente tinha uma hamburgueria. O Will já morou aqui em São Paulo durante um tempo e o sonho dele era voltar a morar aqui. Só que a minha realidade lá em Floripa não tinha nada a ver pensar trocar Floripa por São Paulo. Não fazia sentido para mim trocar a praia por essa cidade enorme. Então eu jamais pensei em vir morar aqui em São Paulo. Mas com o passar dos anos lá em Floripa, a minha vida foi ficando estabilizada, a empresa rodando, eu com a minha vida muito boa, a minha casa ótima, um ritmo super tranquilo, mas aquilo foi me dando o sentimento que faltava alguma coisa na minha vida. Eu já estava muito satisfeito com tudo que eu tinha, só que eu precisava mais. E Floripa não estava me proporcionando esse algo a mais. Isso começou a me incomodar muito. Eu tinha entrado numa zona de conforto. Você já se sentiu assim? Que entrou num ritmo de vida que se você não mudar, não fizer algo, vai ser sempre aquilo, no piloto automático, sabe? Naquela época, o Will voltou a falar de São Paulo, dizendo que é uma cidade com muitas oportunidades, falou que daria algo certo, pois tudo que a gente fazia junto, sempre se dedicava, dava certo. Até que um certo dia chegou uma coisa que faltava muito em mim. E talvez esteja faltando aí para você nesse momento também, para sair dessa zona de conforto. Sabe que coisa é essa? A coragem, gente. Quantas coisas a gente deixa de fazer, de tentar, de arriscar por falta de coragem, por deixar o medo dominar a gente. Para mim, naquele momento, chegou a coragem, junto com o medo, mas a coragem sempre falou muito mais alto. Chegou o momento que a gente teve a ideia de sim, vamos vender na hamburgueria e vamos para São Paulo. Em outubro de 2021, a gente veio para cá, para São Paulo. Eu vim sem saber o que eu vinha fazer aqui, sem meta alguma. Eu só sabia que eu estava fazendo o que eu queria, sair daquela minha zona de conforto lá de Floripa. Eu sabia que saindo dessa zona de conforto, eu iria expandir, iria crescer. O Will, nessa época, já trabalhava com marketing digital, ele lançava alguns cursos, e um desses cursos era exatamente de terrário online. Em Floripa, a gente morava numa casa grande, tinha quintal, tinha jardim. Eu não parava o dia inteiro. Eu sou muito do manual. Eu sou muito de fazer as coisas, colocar a mão na massa mesmo. E lá eu arrumava jardim, limpava quintal, arrumava sempre alguma coisa para fazer. Isso me fazia sentir vivo. E aqui em São Paulo, a gente veio morar num apartamento de 60 metros quadrados. Então aquilo ali estava me deixando muito agoniado. Eu saía do apartamento para a academia, da academia para o apartamento, e aquilo estava me deixando meio maluco mesmo. E como eu vim sem saber o que eu iria fazer aqui em São Paulo, o Will estava produzindo esse curso de terrário, e uma das funções dele era gravar as aulas para depois editar. E ele estava muito precisando de ajuda nessa época para revisar as gravações das aulas que ele fazia. Então ele deu a ideia de até eu achar alguma coisa para eu fazer, eu ajudar ele na revisão dessas aulas. Eu comecei a revisar as aulas, comecei a me interessar pelo que eu estava vendo, tanto que eu acabei fazendo o curso que ele estava produzindo. Até aí eu não sabia o que era terrário, nunca tinha visto um terrário na minha frente, não sabia como cuidar. Então eu fiz esse curso online e comecei a produzir os terrários dentro do nosso apartamento que a gente morava aqui. E aí começa a minha relação com os terrários. Esses aí são os primeiros terrários que eu produzi dentro do nosso apartamento. Esses vidrinhos aí que vocês estão vendo. Eu comecei a produzir em vidros de picles, em vidro de maionese, em vidro de Nescafé, sabe? Aquele de vidro. Essa xícarazinha aí da minha avó, eu trouxe lá de Floripa. Eu também montei um terrário dentro
dele. E nessa época as coisas estavam muito, muito escassas para a gente aqui em São Paulo. Porque toda a nossa economia de Floripa, ela já estava ficando no fim mesmo. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, apareceu uma oportunidade de abrir uma hamburgueria. A gente abraçou essa oportunidade, mas não deu certo. A gente fechou ela aí em 3 meses. A gente acabou perdendo uma boa grana. Esses meus primeiros terrários, eu investi absolutamente quase nada. Só comprei musgo, substrato e fitônia mesmo. E nessa época eu vou contar um segredo para vocês. A pedra a gente pegava no quintal do condomínio. Quando a gente saía, via alguma pedra bonitinha em frente ao shopping, a gente pegava, colocava no bolso para fazer a montagem dos terrários, mas sem pretensão alguma de virar um negócio. Esses meus primeiros terrários ficavam na estante do apartamento e quando um amigo foi lá em casa visitar a gente, ele viu esses terrários, o Lucas, e quis encomendar um para dar de presente para a mãe dele. Eu comecei a produzir os terrários aí em março, abril de 2022. Ele pediu um terrário para dar do Dia das Mães para a mãe dele. Ela é carioca, então ele encomendou um terrário personalizado e ele queria com Cristo Redentor. Foi o meu primeiro terrário que eu vendi. Não sabia precificar, também nem estava pensando em vender. Mas logo em seguida um vizinho viu outro e também quis encomendar. Esse aí foi o meu segundo pedido. Nesse momento, o Will me falou, mais pessoas precisam ver o que tu está fazendo. Precisam ver o teu terrário, precisa ver o que tu está produzindo. E deixando eles aqui dentro do apartamento, ninguém vai conhecer o teu trabalho. Então, a partir daquele momento, eu montei a página do Instagram, eu fiz a logo do Estúdio Terrário, isso que eu nem sei mexer nessas coisas de tecnologia, mas fui lá, aprendi e fiz. Eu comecei tudo do básico e simples, com o que eu sabia. E é assim, gente, que eu acredito que as coisas começam, sabe? Com o que a gente tem no momento, e eu tinha naquele momento, eram os vidros de picles, vidros de reuso, para eu aprender e praticar. E aí aconteceu algo da nossa primeira virada aí. A gente mora aqui na região da Bela Vista, em São Paulo, pertinho da Avenida Paulista. Então a gente sempre ia visitar. E a Paulista sempre fecha aos domingos para trânsito. E acontece feirinha livre, para artesanato, apresentação, show. E numa dessas nossas andanças aí pela Avenida Paulista, num domingo, o Will vira para mim e fala, Du, tu tem que vir trazer os teus terrários e expor eles aqui na Paulista. As pessoas precisam ver. Olha o grande número de pessoas que passam aqui. Elas precisam ver os teus terrários. E nesse momento que ele falou isso, que eu precisava vir para a Avenida Paulista expor os meus terrários, eu falei, Will, eu saí de Floripa com a minha vida toda estabelecida, toda certinha, bonitinha para vir para São Paulo, virar camelô na Avenida Paulista. Nesse momento, eu lembrei quando eu decidi vir para São Paulo, eu fui contar todo feliz para o meu pai que eu tinha tomado uma decisão que iria mudar a minha vida. E a primeira coisa que o meu pai falou foi, filho, tu vai fazer merda, tu vai fazer a grande merda da tua vida. Pois eu tinha minha casa em Floripa, hamburgueria, estava tudo estabilizado, tudo rodando muito bem. Mas o que ele não sabia, gente, é que eu não estava me sentindo bem naquela minha zona de conforto. Que tudo aquilo que eu tinha conquistado, eu sabia que eu poderia muito mais. Algo dentro de mim falava isso. Você já se sentiu assim? Ou passou por algum momento dentro de você aí que fala muito mais alto, mas ao olhar dos outros é loucura? Ou não faz sentido nenhum? Mas isso é no ponto de vista da pessoa. O que eu aprendi é que muitas vezes nós temos que escutar, na verdade, o nosso coração, a nossa intuição. Nesse momento que o Will falou que a gente tinha que vir expor na Paulista, eu lembrei do que meu pai falou e falei, putz, eu fiz merda. Saindo de Floripa com a minha vida toda boa para vir para São Paulo virar camelô na Avenida Paulista. Mas eu não tinha mais opção, o dinheiro estava acabando, não tinha possibilidade de voltar atrás, voltar para Floripa, porque não tinha mais negócio lá, não tinha mais nada. Então era aquilo ou aquilo. A gente teve essa ideia de expor na Avenida Paulista em abril de 2022, só que até colocar cara, criar coragem, foram 3 meses. A gente foi atrás da prefeitura, conseguiu autorização, até que no dia 8 de julho, numa sexta-feira, que eu nunca vou esquecer esse momento, eu montei tudo, expositor de madeira, de pinos, toda bonitinha, parafusada com parafusadeira elétrica que eu fiz. E a gente foi para a Avenida Paulista, 8h30 da manhã. A gente chegou lá, fingindo naturalidade, mas tremendo de nervoso. Eu escolhi uma roupa bem bonitinha, que combinava com os terrários. Comecei a parafusar.
E o Will do meu lado com uma cara falando, por que tu foi escolher esse expositor? Não tinha um mais prático, aqueles abre, fecha? E eu, não, calma, vai dar tudo certo, eu quero fazer esse tipo, porque foi eu que fiz, tem a minha mão, tem o meu trabalho, então para mim aquilo ali era muito especial. Esse aí foi o nosso primeiro expositor que eu mesmo fiz. Nele a gente investiu aí R$ 450, com madeira, os vidros, os terrários que estão ali. Então o meu primeiro investimento oficial para venda de terrários foi R$ 450. Comprei vidro, caixinha de musgo, terra, cuia de fitônio e as pedras que eu pegava emprestado aí da rua. Quando eu acabo de montar o expositor, a gente começaram às 8h30 da manhã, terminei umas 9h30, 10 horas. O Will querendo me matar pela demora, depois de tudo montado, passa uma senhora, pergunta o que era, que não conhecia. E, gente, aqui está uma das grandes lições disso. Veja a oportunidade. Muita gente não sabe o que é um terrário, não conhece, nunca viu falar. Quem entender isso aqui nessa aula já vai ter meio caminho andado para vender os seus terrários. Então essa senhora perguntou o que era aquela plantinha dentro do vidro, a gente explicou, ela se encantou e a gente fez a primeira venda do terrário. Eu fingindo ali absolutamente naturalidade, embrulhei na embalagem bonitinho, coloquei na sacolinha e entreguei para ela. O meu primeiro terrário eu vendi por R$ 35. Uma hora depois eu vendi outro, depois outro. Só sei que no final do dia a gente tinha vendido uns 9, 10 terrários aí. Tinha dado quase R$ 500. Já tinha pago o investimento que a gente fez ali. E nesse primeiro dia de vendas da Paulista, a gente se olhou e eu falei pro Will, eu acho que é isso, cara. Por que a gente não pensou em vir antes de vir para a Avenida Paulista Expor? Eu acho que o medo, né? A gente deixa o medo, a gente impedir a gente de fazer tanta coisa. Não só medo, mas vergonha, o que os outros vão pensar, o julgamento. Isso tudo impediu a gente. Fez a gente procrastinar por causa de 3 meses aí, por não ter a coragem de expor na Paulista. Depois disso, gente, só aconteceu coisa boa. No primeiro ano a gente fazia tudo dentro do nosso apartamento. Eu produzia semanalmente, de segunda a quinta, e ia expor na Paulista aos finais de semana. Mas com o passar dos meses, eu já não estava dando conta de produzir e expor também. Porque tinha começado também pedidos no Instagram e no WhatsApp. Então, já não conseguia mais atender e produzir a demanda. O Will parou com o trabalho dele e assumiu o ponto da Paulista. Durante a semana que eu não estava no ponto da Paulista, ele ia entregar os pedidos nas estações de metrô aqui em São Paulo. No nosso primeiro ano foi bem interessante, porque a gente teve o nosso primeiro grande pedido da Adidas. Começamos a ter reconhecimento de grandes empresas do mercado. O que vocês estão vendo aí foram 2 grandes terrários que a gente fez para a Adidas. Ele tinha 90 centímetros de largura por 60 de comprimento. Ele ia ficar numa exposição da empresa em Alphaville. Os 2 terrários ficavam suspensos e as pessoas poderiam colocar a cabeça dele por baixo com uma janelinha que ele abria para ter a visão do terrário como ele é feito por dentro. Depois a empresa SeaWorld, também que fez uma grande encomenda de 160 peças do Mini Istambul e a gente ficou mega feliz de atender e fazer esse pedido. Durante os nossos quase 3 anos, a gente atendeu outras empresas de decoração, pedido de miniaturas que eles iam presentear aí os colaboradores, outra com 300 mini terrários. Ano passado a gente fez um pedido para a SP Trans, que é uma empresa de transporte público aqui do governo de São Paulo. Na próxima aula, que eu vou liberar na quarta-feira às 8 da manhã, eu vou te mostrar as oportunidades que são essas encomendas para eventos e empresas corporativas. Eu vou te mostrar quanto dá para ganhar com esses pedidos. Então atentem-se aqui a outra oportunidade. Fazer terrários para eventos. Eu vou falar disso mais para frente ainda nessa aula. Gente, o nosso pensamento sempre foi, tudo que entrar, a gente vai investir nos terrários. Comprar uma mesa nova, comprar uma cadeira nova. Lembra, o nosso recurso financeiro estava bem escasso. Então, para crescer, a gente precisava reinvestir das próprias vendas dos próprios terrários. E aos poucos, de degrau em degrau, a gente começou a perceber que o apartamento que a gente morava estava ficando pequeno para a gente, pois os pedidos estavam aumentando. E dentro do apartamento tinha vidro no banheiro, planta na cozinha, era saco de pedra na sala. E a gente já não estava mais pegando as pedrinhas na rua. A gente já não tinha mais sala, porque a sala tinha virado um mini estúdio terrário. Além de eu e o Will, a gente tem 4 gatos e o Pirata também.
E o estalo foi no dia que a gente viu que tinha planta em cima da cama. Então, a gente começou a perceber que a gente estava precisando de um espaço próprio para o estúdio terrário, pois ali já não era mais a nossa casa, não. A gente começou a procurar e a gente achou exatamente um espaço. Esse espaço aí que vocês estão vendo é o espaço que hoje em dia é o espaço físico do Estúdio Terrário. Era uma casa muito antiga, abandonada. A gente mesmo começou a fazer a reforma, a pintar a parede, colocar piso, colocar prateleira. E o Estúdio Terrário foi tomando aí a sua forma. Essa reforma a gente pensou que iria durar uns meses, aí 3, 4, mas a reforma, gente, já perdura aí até hoje. Quem faz reforma sabe muito bem como que é. Assim que a gente alugou, a gente trouxe tudo do apartamento para cá. E uma coisa que eu tenho como ensinamento, quero passar para vocês aqui também, isso desde lá da hamburgueria que a gente tinha em Floripa e foi aplicado aos terrários também, gente. É que não existe o momento certo, o momento ideal para a gente começar as coisas. Não espere o melhor, não espere ter o melhor vidro para começar, não espere ter as melhores ferramentas. No mesmo dia que a gente se mudou, a gente já começou a trabalhar aqui. Não esperamos estar tudo arrumadinho, tudo reformado. Começamos com o que a gente tinha naquele momento. Tem uma frase de São Francisco de Assis que fala bem assim. Anota aí, ó. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e quando a gente perceber, a gente vai estar fazendo o impossível. Então eu levo esse ensinamento sempre, sempre comigo até hoje. O melhor momento nunca vai existir. O melhor momento de começar é exatamente agora, no presente, é hoje. Começar com o que a gente tem, ó, na nossa mão. Começa, depois vai vendendo, vai reinvestindo. Cada mesa comprada, gente, cada cadeira, cada vidro era uma conquista enorme. E depois, o reconhecimento do nosso trabalho, pelo carinho dos nossos clientes com cada peça que era entregue para ele. Com o nosso trabalho, a gente alcançou também o mundo da música. Luísa Sonza foi uma delas que recebeu um dos nossos terrários. Preta Gil também ganhou um terrário nosso de presente no dia do aniversário dela. Zezé Mota, a gente entregou um terrário na casa da Grazi Massafera. E tantas outras artistas também que curtiram e começaram a seguir o nosso trabalho. Sophie Charlotte, tem a própria Preta Gil, tem a Isa, a Maria Rita, que é uma cantora que eu amo de paixão, que a gente ouve muito aqui diariamente no estúdio. Paola Oliveira, Cacau Protásio, Martinália, Péricles. Gente, isso só dá mais força e mostra que a gente está no caminho certinho, no caminho correto. Com essa dedicação e crescimento do nosso trabalho, também tinha uma coisa que sempre perguntavam para a gente com bastante frequência. Vocês ensinam? E uma coisa que a gente gosta muito é de desafio. Então, como essa pergunta começou a ficar muito frequente, a gente conversou e decidiu que íamos ensinar também. A nossa primeira turma do curso presencial foi em setembro de 2023. O estúdio nem estava pronto, não estava bem arrumado ainda, mas como eu disse, se a gente fosse esperar a reforma acabar, até agora não tinha começado a ensinar e também não estaríamos aqui nesse evento. Tudo aconteceu, gente, porque a gente não esperou o momento certo para dar o primeiro passo. Esse passo aqui. Então, isso que eu quero que vocês gravem aí. O momento ideal, o momento certo para você tomar uma decisão não existe e não vai chegar. E esperar o momento certo para fazer algo diferente na vida de vocês só vai fazer vocês ficarem aí, paralisados. Então, mesmo sem o estúdio estar totalmente pronto, reformado, nós demos esse passo de ensinar e também quando começamos a ensinar, muita gente de fora de São Paulo começou a perguntar sobre curso online. Eu sou uma pessoa muito tímida, não era de falar em frente às câmeras e até hoje eu tenho esse receio. Mas eu sei que eu preciso me desafiar, enfrentar os meus medos, então juntei toda a minha bagagem de empreendedorismo, bagagem de vida, dos ensinamentos que eu tenho todos os dias produzindo e vendendo terrários e ensinando os meus alunos também, que estão faturando 3, 5, 10, 18, 20 mil reais com os terrários. E criei o meu método Terrários de Sucesso. Sim, porque na internet hoje você acha muita informação muito solta, né? Você acha
Ah, você acha que sabe fazer, mas tem uma coisa que falta, né? Igual às vezes um carvãozinho que você põe, um substrato de qualidade, que faz toda a diferença. Eu já perdi terrário porque deu fungo, porque deu fungo gnats, eu acho, aquele mosquitinho. Então, assim, cuidado, isso faz diferença. Então, assim, as pessoas, o diferencial foi, eu vejo que o material de qualidade, as técnicas, você saber utilizar a ferramenta adequada para poder fazer o processo correto, isso faz toda a diferença, assim, no resultado final. E as pessoas vêm, né? E você vai fazendo, vai aprimorando também. Então foi um divisor de águas, assim, que a gente vendia na loja, mas tinha uma saída. Aí hoje eu pego as fotos antigas, eu vejo que eu não sabia equilibrar a quantidade de areinha para a quantidade num vidro pequeno. Você põe mais da metade da areia. Hoje eu já consigo ter aquele olhar mais refinado, né? Um senso estético mais refinado, digamos assim. Então você consegue ter mais essa sensibilidade. E a questão do material, a técnica, né? Os ensinamentos seus são valiosos demais. E fez muita diferença, assim, para a gente poder ter mais visibilidade, né? Fiquei insegura, né? Eu fazia e eu não tinha segurança de que eu ia vender, porque é como eu te disse, vendia um ou outro. Então, eu não tinha estímulo em fazer, em produzir, em procurar coisas diferentes para produzir, vidros diferentes. Eu não tinha esse estímulo, né? Então, para mim, vender as plantas estava ok. Então, eu me sentia insegura em investir em terrários, em material para terrário e não ter uma resposta positiva. Então, eu terminava sem investir. Atrevida. A gente já está fazendo compra. Pronto, mandei minha filha para São Paulo. Vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la. Eu não pude ir, mas ela foi. Já estamos fazendo compras diretamente de fornecedores. Então, assim, eu passei a ter coragem de investir. A partir do momento que eu comecei a produzir melhor e a vender mais pela qualidade das minhas produções, eu passei a ter coragem de investir. Então, o dinheiro vai entrando e eu vou reinvestindo, né? Vou buscando material mais adequado para melhorar cada vez mais. Então, para você começar a sentir essa transformação essa semana, veja como funcionará a nossa semana Arte dos Terrários. Nessa primeira aula, eu já estou te ensinando que existe um método para fazer lindos terrários por hobby, terapia ou até renda extra. Na aula 2, que vai ser liberada quarta-feira às 8 horas da manhã, eu vou te mostrar quais materiais e quanto de investimento você precisa para iniciar o seu negócio. Quais tipos de plantas, ferramentas e quais materiais vamos usar na aula prática para montar o seu primeiro terrário. Na aula 3, que será liberada sexta-feira às 8 horas da manhã, essa é a aula mais importante do nosso evento. Nós vamos colocar a mão na terra com tudo que aprendemos na aula 1 e na aula 2. Vamos criar um terrário na prática juntos. No domingo, dia 10, às 19h30, eu vou fazer a aula de encerramento ao vivo. Teremos um espaço de tira dúvidas e vai rolar um super sorteio para quem participar desse evento. Eu sei que vocês já estão com papel e caneta aí na mão, anotando tudo que eu estou passando até agora para vocês. Então, para você que está chegando nesse mundo dos terrários agora, você pode estar se perguntando: mas Edu, o que é um terrário? Minha gente, o terrário nada mais é que o nosso planeta dentro de um vidro. Aqui as plantas estão se desenvolvendo, estão fazendo a fotossíntese, estão fazendo o ciclo da água. Então, o terrário é um microecossistema dentro do vidro. Mas claro que para manter eles aqui saudáveis, a gente precisa de 3 cuidados mínimos. Anotem aí que já é o ensinamento, para a gente manter ele sempre saudável e sempre crescendo, sempre se desenvolvendo dentro do vidro. O primeiro cuidado, mantê-lo sempre fechado. Por que manter fechado? Para a umidade se manter aqui dentro. O segundo cuidado é a rega. Sim, ele precisa ser regado. Não tem um período exato, lembrando que todas as plantas aqui dentro são naturais, estão vivas, então ela precisa ser regada a cada 30, 40, 50 dias, olhando, sempre observando a umidade que tem no vidro. Se tiver muita umidade, se o vidro ainda tiver muita gotinha de água, como esse aqui,
não é necessário regar. Se tiver mais sequinho, opa, vou abrir e borrifar a aguinha aqui, como se fosse uma chuvinha caindo em cima da planta. E o terceiro cuidado é não deixar exposto ao sol. E por que o terrário não pode pegar sol? Porque todas as plantinhas aqui dentro gostam de umidade e sombra, minha gente. Então, são 3 cuidados mínimos e básicos, depois de a gente montar um belo trabalho, para ele sobreviver, para ele se desenvolver aqui dentro desse vidro. E como eu, Edu, olho para os terrários? Gente, terrários são peças únicas, podendo ser personalizados com diferentes tipos de plantas, com elemento decorativo, com diferentes materiais. Eu vendo como uma peça decorativa, não vendo como um artesanato. Aqui está o primeiro ponto de virada de chave do meu negócio. Apesar de sim ser um trabalho manual, ser um trabalho artesanal incrível, eu, Edu, apresento o meu trabalho como uma peça decorativa, apresento como um presente único, um presente exclusivo. Terrários, gente, são uma obra de arte. Você apresentando o seu terrário dessa forma é uma grande oportunidade para quem quer vender os terrários como produtos exclusivos, que atendem a gosto de cada cliente e que gera, sim, um valor muito agregado. Então, se você também quer aprender a criar lindos terrários como obras de arte como o Edu, você está no lugar certo. Você não pode perder nenhuma aula dessa semana, a nossa Semana Arte dos Terrários. Agora eu quero saber uma coisa aí de vocês. Quantas pessoas conhecem o que é terrário aí na sua cidade? Ou quantos amigos, quantos familiares de vocês sabem o que é um terrário? Como elas vão querer algo que elas nunca conheceram, que nunca viram? Então aqui mora a grande oportunidade de fazer e apresentar os terrários para quem não conhece. Aí você vai gerar a sua própria demanda de clientes. Os terrários bem feitos, com técnica e beleza, eles são impossíveis de ser ignorados, minha gente. Seja para decorar a casa, seja para presentear alguém ou para vender. É muito comum de acontecer. Você fazer, alguém ver, pedir para você fazer ou para vender um para ela. Lembra quando eu contei a minha primeira venda lá na Avenida Paulista? Quando a gente começou, foi uma senhora, passou, viu os terrários, achou bonito e por curiosidade quis saber o que era. Eu expliquei para ela, deixei ela segura daquilo e acabou acontecendo a venda. Para você que fala que o pessoal da minha cidade não valoriza, mas será que todos na sua cidade sabem o que é um terrário? Olha só que a minha aluna Tassi, lá de sul de Minas Gerais, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, que tem aproximadamente 43 mil habitantes, está falando. O que eu vejo, pelo menos aqui na região, não tem muita gente que faz. E então é um mercado que está aberto, é muito gostoso de fazer, é terapêutico enquanto você está fazendo, né? Para você também. E para quem quer empreender, eu acho que é perfeito, porque aí você trabalha de casa, você consegue administrar seu tempo, fazer uma coisa que é terapêutica e dar resultado, né? E dar resultado rápido, porque eu achei que ia demorar um pouco mais, mas acabou dando um resultado rápido. E o meu aluno Júlio, que mora lá em Mirassol, interior de São Paulo, e a cidade dele tem aproximadamente 60 mil habitantes. Júlio, moro em Mirassol, região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tenho 40 anos, então a gente tem que mostrar o produto mesmo. A região de São José do Rio Preto, que ela é muito rica, hoje ela tem quase em torno de 700 mil habitantes e não tem terrarista. Aí eu tô 10 km no fundo da minha casa, no meu quintal, eu tenho São José do Rio Preto, que 70% dos terrários foram para São José do Rio Preto. Cidades menores, a 30 quilômetros, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses só, né? Já são mais de 50 terrários vendidos. Por mês eu acredito que em torno de 8 mil. Se eu movimentei 10 a 15 mil, é porque eu não deixo o material acabar. Você viu só? Ao invés de você só reclamar, eu quero que você olhe para a oportunidade. Olhe para a quantidade de pessoas na sua cidade que não conhecem e que você pode apresentar os terrários para elas e acabar aí acontecendo venda também.
Agora que você já sabe o que é um terrário e quais os principais cuidados, eu quero te apresentar 9 tipos de terrário que você pode produzir, seja para decorar a sua casa, seja para presentear ou para vender. Tá com papel e caneta aí na mão? Então, bora lá! Agora eu vou te apresentar 10 categorias de terrário que a gente pode produzir, seja por hobby, terapia ou até uma renda extra. A primeira categoria dela é o terrário natureza, que são terrários que não têm nenhuma miniatura, nenhuma personalização. São terrários naturais, como musgo, planta, fitônia ou até outras espécies. E pedra, esse, por exemplo, é de uma rocha natural. Ele tem, todos os meus terrários têm essa característica de elevação, então esse aqui parece que já vai subindo por uma montanha, fazendo uma trilha. Esse aqui a gente fez só com o mini antúrio, é o terrário do mini antúrio mesmo. Esse aqui, por exemplo, lembra alguma paisagem de praia, do Havaí, meio uma paisagem bem fechada de mata. Esse aqui é a escadinha da vida, que a gente nomeou ele, que é uma escada feita com madeira, tem musgo fofão e vários tons de fitônia ali também em degradê. Esse aqui, por exemplo, é uma técnica que eu criei ao longo desses anos como terrarista, que é a técnica do paredão, que faz até hoje o maior sucesso. Esse aqui eu fiz com o musgo fofão e o musgo coral, e também tem algumas madeirinhas aí, casca de pinos. Esse aqui também é outro terrário natural, tem uma maranta aí colorida no meio, pedra, musgo em volta e também algumas fitônias coloridas que a gente fez. Agora a gente vai para a categoria 2, que são os terrários humanos personalizados. Aqui já é uma categoria bem interessante que a gente pode criar, porque os terrários começam a ganhar vida própria, a contar uma própria história com as miniaturas que a gente coloca dentro, né? Esse aqui, por exemplo, é um terrário da família na praia, tem também um efeito água com resina, tem um cachorro, tem a casinha no fundo. Esse aqui, ó, é o terrário da bailarina. Do lado é o mesmo aqui, que a gente só ampliou uma foto, que é o terrário da família na praia. Esse aqui é o do pintor. Do lado é o do menino soltando avião, de uma criança. Então, nesses terrários aqui, a gente pode criar muita coisa. Imagina você tá fazendo um terrário você mesmo com a sua mão em casa para a sua família, ou para presentear sua mãe, ou um amigo também. Esse aqui foi um terrário grande que a gente fez para uma família, que tem os pets deles, são 12 miniaturas no total aí, conta também a história dessa família muito grande. Esse aqui é do homem tocando violão, a Lia pedindo ela em casamento, noivado. Esse aqui é de uma igreja, né, de um casamento, ele dançando em frente à igreja. Esse terrário ficou bem legal também, tem o elemento da madeira ali. Então conta uma história, todos os terrários personalizados que tem uma miniatura dentro, ele fica próprio, contando a própria história, e um fica bem diferente do outro. Isso que é o interessante de trabalhar com miniaturas aí. Esse aqui é o do pescador ali solitário no rio. Ó, para ampliar para vocês terem a noção de como que é feito esse aqui. E agora a gente vai para a categoria 3, que são os personagens de filmes, séries e desenhos. Aqui a gente já usa a maioria de miniaturas já conhecidas aí. Esse aqui, por exemplo, é o do Pequeno Príncipe, então a gente pode colocar algumas referências também. Eu coloquei fitônia rosa para lembrar a rosa do Pequeno Príncipe. Esse aqui é o do filme Up, Altas Aventuras, do casal apaixonado, com a casa lá em meio à cachoeira, que era o sonho deles. Tem também a versão mini terrário deles, só com o casal dentro, fica lindo, incrível. Para dar para o vovô, para dar para a vovó, para o casal também que está apaixonado aí. Esse aqui também foi um dos primeiros modelos personalizados que eu fiz, que é o do Hakuna Batata, do filme do Rei Leão. Esse aqui é o do Jurassic World, Jurassic Park, do filme, dos dinossauros. Esse aqui é do Senhor dos Anéis também, daí já tem aqui, ó, musgo, fofão, fitônia e tem uma plantinha Ripsalis ali no meio, com as miniaturas do filme. Esse aqui é o do Rei Leão. Esse aqui é um dos últimos também que a gente fez de desenho animado, foi o Divertidamente, com todas as emoções aí quando foi lançado o filme. Esse aqui todo mundo já conhece, que é o clássico, que é o ET. Alice no País das Maravilhas também, dá pra gente criar muita coisa incrível aqui. Quem gosta de desenho animado, quem quer presentear também um filho, ou um amigo, ou um parente que gosta de desenho, e também é uma das categorias que mais saem também para venda, tá? Para quem quer vender terrário, para quem quer ganhar uma grana vendendo terrário aí como renda extra. E agora a gente vai para a categoria 4, que são os pets e animais. Aqui a gente consegue personalizar com quase todas as raças de cachorro.
Aqui eu vendo também muito para os clientes que perderam, que o dog ou o gatinho virou estrelinha, então eles querem colocar a miniatura dele dentro do terrário aí, ó, por exemplo, essa Jade foi um desses pedidos. O do lado é um pug, que a gente consegue fazer com animais também. E agora a gente vai para a categoria 5, que são os terrários religiosos. E eu posso dizer para vocês que para a gente aqui no estúdio é a categoria que uma das categorias que a gente se especializou aqui. Então, nos terrários religiosos, ó, a gente consegue fazer tanto católico, quanto com Buda também, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. Para quem é devoto, dá para criar vários modelos, assim, até com o modelo de água que é feito com resina, dá para criar o da Nossa Senhora Aparecida também. O modelo Aruanda, que foi com os orixás, que a gente se especializou aqui no estúdio, então a gente tem todos os orixás hoje para a gente fazer. Esse é o nosso primeiro modelo grande de Aruanda que a gente criou. Esse já é um dos últimos, que é o de Oxum aí na cachoeira, que também já é uma nova técnica que eu estou aplicando nos meus terrários. Esse aqui é o modelo de Iemanjá, também um dos últimos lançamentos com a miniatura já nova, também a miniatura de 2025, e com essa nova técnica que eu estou aplicando junto aos meus terrários atualmente. Esse aqui já é um modelo também atual, do modelo Aruanda. Esse aí tem umas 14 miniaturas aí dentro. Esse aqui também já é o modelo esquerda e direita, um dos últimos modelos. Esse terrário é um big terrário, ele tem 50 centímetros aí de altura. Então, para quem quer presentear, é uma área interessantíssima. Para quem quer vender também, ganhar grana, fazer uma renda extra com os terrários, o terrário dos orixás, os terrários religiosos também é super indicado, tá? Categoria 6, que são as categorias de esportes, e aqui a gente pode colocar todos os esportes que a gente quer, ó, natação, mergulho, canoísta, também com efeito água, com resina, que eu já vou falar sobre o efeito água para vocês também, que é uma das categorias mais importantes. Então imagina você presentear um filho seu que gosta de correr, ou que pratica surf, um amigo seu também que gosta de correr. Agora vamos para a próxima categoria, que é a categoria transportes. Aqui eu trouxe alguns dos modelos que a gente já fez, que é o primeiro modelo aí que vocês estão vendo é com um balão. Esse modelo é bem incrível, pode fazer menor também, tem desde o mini ao modelo grande com balão. Com o caminhão, esse aqui foi um pedido de uma filha que deu para o pai no Dia dos Pais, que ele é caminhoneiro, então ela quis representar aí o trabalho dele. Com moto também, a gente já fez para presentear. E agora a gente vai para a categoria 8, que são pontos turísticos. Imagina você que gosta de um lugar, que já foi, que já visitou, já passeou, fazer você mesmo o ponto turístico dentro de um terrário que você pode fazer. Ó. Esse aqui, por exemplo, do lado é o MASP, representando o MASP. O da igrejinha aí de Minas Gerais também, que foi um pedido de uma cliente que foi a Minas e quis fazer. Esse aqui é do Torre Eiffel. Esse aqui do Cristo Redentor foi o cliente que pediu que ele visitou o Cristo e queria deixar marcado aí na casa dele. Categoria 9, efeitos de água. Essa é uma das categorias mais importantes, porque depois que a gente começa a fazer como terrarista, aplicar o efeito de água dentro do nosso terrário, a gente vai elevar muito também valor ao que a gente faz, e é uma outra técnica, uma técnica mais avançada. Então, quando você começa a fazer, já ganha muito mais visibilidade o seu trabalho. Esses aqui são alguns modelos que a gente já fez. O do lado é de Fernando de Noronha, o da esquerda é de Fernando de Noronha, o da direita é de Oxum, com uma pedra pirita, também foi um pedido personalizado feito para uma cliente. Efeito de água com cachoeira, com laguinho, aqui está também o canoísta, que eu já mostrei para vocês na outra categoria. Então, nessa categoria, dá para a gente inventar, dá para a gente criar, dá para a nossa imaginação fluir aí. Imagina você foi no cenário de praia e quer representar dentro de um vidro, ó, como esse, que é o terrário da família na praia, com todo mundo, com dog, com a casinha lá. Dá para representar sua família na praia, ou se você conhece algum amigo que gosta muito de praia também. Esse aqui foi do Piratas do Caribe, que é o do filme. Esse aqui de Iemanjá, aquele ali novamente é o de Fernando de Noronha, que é um vidro bem grande. E agora, última categoria, categoria 10, lembrancinhas e eventos. Esse aqui para quem quer fazer uma renda extra, ou para você também, imagina,
tá chegando seu neto, sua filha ou seu filho vai casar. Imagina presentear com uma lembrancinha feita por você que é um terrário. Aqui a gente atende muito empresa, muito pedido particular também. Esse ano a gente atendeu a um casal que se casou na Ilha do Mel e levou como lembrancinha um terrário com uma miniatura de um farol dentro para dar para cada convidado. Na aula 2, que vai ser liberada quarta-feira, eu vou falar mais sobre os terrários de lembrancinha e como é bom para quem quer ganhar grana, fazer uma renda extra mesmo, como é bom terrário de lembrancinhas e eventos. E para você que quer aprender a fazer esses lindos terrários que eu acabei de apresentar, por hobby, terapia, ou você que anda com a sua vida muito estressada, ou seu trabalho está te consumindo demais, você precisa de uma válvula de escape. Trabalhar com plantas, mesmo que em pequena escala, como os terrários, tem mostrado efeitos positivos na redução da ansiedade e do estresse, na melhora da concentração e do foco, na sensação de propósito e bem-estar. Eu vou te apresentar aqui 10 motivos para você aprender a fazer terrários. E depois você me conta aqui nos comentários quais desses motivos levaram você a querer aprender a fazer os terrários. Primeiro, reduz o estresse e a ansiedade, porque montar terrários exige foco, calma e presença, o que acalma a mente e diminui a tensão do dia a dia. Lembra do meu aluno Cleomar, que falou que ele não vê o tempo passar? Segundo motivo, criar um momento só seu. Muitas pessoas buscam um hobby que não dependa de ninguém, onde possam se reconectar com elas mesmas. Como a minha aluna Lilian, ela tem diversas funções profissionais e quando ela produz o seu terrário, é o tempo dela com ela mesma. Terceiro motivo, ter contato com a natureza sem sair de casa, especialmente para quem vive em grandes cidades, como eu aqui em São Paulo, ou para quem vive em apartamentos. Os terrários trazem um pedaço da natureza para dentro de casa. Quarto motivo, fazer terrários desperta o nosso lado criativo e artístico. Muitos dos meus alunos não se viam como pessoas criativas, até fazerem o primeiro terrário com a técnica correta e seguindo o meu método para fazer terrários. É uma forma simples e acessível de criar a beleza com as próprias mãos. Quinto motivo, praticar atenção plena. Montar um terrário é uma atividade que naturalmente leva a pessoa a estar mais presente naquilo que está fazendo. A gente se desliga totalmente do celular e da correria enquanto monta. A minha aluna Fernanda Durso, que trabalha aqui em São Paulo como veterinária, ela conta que nos finais de semana ela vai para o sítio dela e tira o tempo dela só para produzir os próprios terrários. Sexto motivo, sentir prazer e realização ao ver algo bonito criado pela gente mesmo. O resultado de criar um terrário lindo é imediato. É visível, é encantador. Isso gera um orgulho da gente, autoestima e até melhora o nosso humor. Eu tenho alunos que contam que ficam tão felizes com o resultado dos terrários e depois que aprendem o meu método, começam a fazer para presentear os amigos. Sétimo motivo, superar fases difíceis ou recomeçar. Os terrários aparecem como uma forma de reconstrução. Plantar de novo, organizar, cuidar. Então, se você perdeu algum ente querido ou teve burnout, os terrários servem como uma válvula de escape para você. Oitavo motivo, ter uma atividade manual terapêutica. Ao contrário de outras terapias artísticas, os terrários não exigem dom artístico. Você só precisa saber as técnicas corretas. E isso gera confiança e muita liberdade. Nono motivo, combinar estética com técnica. Para pessoas detalhistas, observadoras ou que amam decoração e design, os terrários unem beleza, natureza e lógica. É tipo montar um quebra-cabeça vivo. Décimo motivo, criar um altar simbólico ou uma conexão espiritual. Muitas pessoas fazem terrário como um rito pessoal ou espiritual, com símbolos, orixás, santos ou intenção de cura, como se cada terrário fosse uma oração silenciosa. E aí, você gostou desses 10 motivos que eu te apresentei para aprender a fazer terrários lindos, por hobby, por terapia? Agora me conta aqui nos comentários, quantos desses você se identificou e quer começar a fazer terrário também? Agora, para você que quer aprender a fazer esses lindos terrários como renda extra, os terrários estão no mercado de presente e decoração. Gente, terrários são perfeitos para presentear, principalmente em datas especiais, como aniversário, casamento, festa de final de ano,
Dia das Mães, o Natal. Eles também são populares como itens de decoração para casa e escritórios. Esse mercado oferece oportunidade tanto para quem deseja complementar a renda, quanto para quem quer transformar a produção dos terrários em um negócio principal, como é o meu caso. Ele é um mercado com uma alta demanda, porque muita gente ainda não conhece o que é um terrário, e quando conhece alguém que faz terrários lindos, quer comprar. Tem uma pouca oferta. Hoje são poucas pessoas fazendo terrário de forma profissional para vender. Poucas pessoas sabem precificar, não sabem divulgar e não sabem montar o seu negócio, mas tem um alto valor agregado. Os terrários, quando precificados corretamente, têm uma alta margem de lucro, acima de 50%. Eu vou dar um exemplo. Esse terrário aí, ele custa em média R$ 49,00 para produção e eu vendo ele por R$ 198,00. Guarda bem esse terrário que eu vou voltar a falar dele nas próximas aulas. Tem um baixo custo inicial de produção, ao contrário de outros tipos de negócio, como a hamburgueria que a gente abriu aqui em São Paulo, que eu tive que investir todo o material de cozinha, mesa, exaustor, tudo isso não é barato. Aluguel do espaço, os insumos, é um investimento muito alto. Que os terrários não exigem isso. O custo inicial para começar a produzir o terrário é muito baixo. Isso facilita a entrada no mercado, especialmente para quem busca uma renda extra sem investir muito dinheiro. E para você produzir lindos terrários, você precisa de uma coisa muito importante. Será que você sabe o que é? Eu acredito que você sabe e é por isso que você está participando desse evento comigo. O que você precisa para fazer lindos terrários, minha gente, é apenas técnica. Anota aí quais são os principais pilares das técnicas para fazer terrários lindos. E as 3 primeiras você vai aprender na próxima aula, na aula de quarta-feira, que eu vou liberar às 8 horas da manhã. Primeiro, saber quais plantas utilizar nos terrários para os seus terrários não morrerem. Segundo, saber quais ferramentas você precisa para não quebrar a cabeça e sair por aí comprando coisas que você não vai usar. Terceiro, quais insumos você precisa? Terra, pedra, pedrisco, vidro, tampa, rolha, miniaturas. Quarto, depois de ter aprendido tudo isso e da técnica para montar o terrário, você precisa saber como ter uma boa estética, uma criatividade e detalhes para o seu terrário chamar atenção. É isso. Muito bem, na aula de hoje a gente viu que existe um método do Edu para criar terrários lindos, que não apresentamos terrários como um simples artesanato, e sim como uma obra de arte. Você aprendeu comigo o que é um terrário, quais são os principais cuidados para cuidar deles, te apresentei as 9 categorias de terrários, te apresentei 10 motivos para você aprender a fazer terrários por hobby ou por terapia, e a oportunidade de fazer terrários lindos como uma renda extra. Agora eu preciso te dar 3 recados. Primeiro, para saber se o que eu te ensinei hoje fez sentido para você, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários abaixo do vídeo o que você achou dessa aula e se ficou alguma dúvida. Eu vou fazer o possível para responder a todos vocês. Segundo, tudo que você viu hoje aqui vai estar em um material em PDF que a gente vai disponibilizar para você. Você precisa ir nesse post lá no meu Instagram, edu_terrários, e comentar presente que vamos enviar o material no seu direct. E terceiro, se você não está em nenhum grupo do WhatsApp do evento, se você ainda não faz parte, entra lá para receber todas as informações. Embaixo desse vídeo, na legenda, tem o link do grupo do WhatsApp. Nesse grupo não tem bate-papo, apenas os administradores para passar os avisos das aulas liberadas, do sorteio que vai acontecer no final do evento. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Amanhã, às 7h07, eu vou fazer uma live de revisão dessa aula lá no meu perfil do edu_terrários. E vou tirar todas as dúvidas com vocês. Eu espero te encontrar lá. Gratidão, axé e até amanhã.